Nós, experiência igual, espiritual, mas está ao nosso lar, auxiliando nossas orações. Então, vamos deixar os problemas cada mundo aflora para hoje. Vamos suspirar, respirar, esse ar, esse ar abençoado pelos inimigos e para morrer. Já estamos lidando rápido. Vamos agradecer a nosso lar bonito amor pela nossa existência, pelo ser que somos, por termos as oportunidades de se acreditar nessa encarnação, nessa cabeça. Agradecer ao Mestre Jesus por ser esse irmão maior, e o amor, está sempre ao nosso lado. E a Maria Santíssima, nessa noite, que vamos cada por nós. Sempre nos ampara, principalmente nos momentos. Claro, aqui, o consolo espiritual e o sustento foram as forças do sol. Bom, as dores morais inicialmente foram os momentos na existência que parece a gente para todos os recursos lotados. Quando a gente está vivendo alguma situação difícil, algum desafio, e a gente quase que perde a confiança de que a gente pode ser garantido. Né? Eu acho que cada um de nós já deve ter passado por momentos assim na existência. Não sei se estamos passando agora, mas é importante saber algumas dicas que vão ser apresentadas aqui. Tem várias coisas morais, as perdas, as decepções, os conflitos, e cria uma sensação de abandono e fragilidade. Principalmente as perdas da gente, quando a gente perde algum ente querido. Isso é muito difícil. É precisamente nesse período consolo espiritual, a luz do Evangelho da Espírita revela a solução mais elevada. O objetivo não é eliminar a dor, mas dar esse sentido de decisão dos problemas. E a gente sabe que o Evangelho de Jesus nos dá um monte de orientações a respeito. E a doutrina espírita traz esclarecimentos tradicionais. Nós vamos falar sobre isso. O convite do Espírito é repouso da alma. Né? O Evangelho apresenta uma das mais sutis promessas de consolo nas palavras de Jesus. Jesus, o sermão da Apocalipse, isso é o fim de ano, todos os vossos serão bem de sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse chamado é revolucionário, mas profundamente espiritual. Pode vir do retido, não consiste na supressão das provas, isso é muito importante, mas na transformação interior e permite a gente enfrentar as provas do significado. Se a gente pensar pelo mesmo que você tem, em que Jesus sabia o que iria acontecer a ele, e ele falou para muitas pessoas, não só os amorosos, seguidores, ele subiu do monte, ele estava falando para os gentios também. Então, ele falando que de alguém todos os vossos traz aflitos, sobrecarregados, e eu os aliviarei. E muitos pensavam, é que ele realmente parece um Messias, vai nos aliviar.
Nós continuamos sobre o jogo dos romanos, e Deus reclamou disso, como se reclama de Deus mistérios da vida, e nem que aquela pessoa podia nos clarificar se ele mesmo dará o ovo frio suplicável. Então, o que era dúvida é esse? Não é? Só que ele disse, eu vou lá. E alguns, 2 dias depois, o terceiro dia de volta ele aparece. Então ele mostra para nós, claramente, que tudo o que ele disse era verdade, mas ele se ganhou. Então, esse amigo, Jesus nunca disse assim, aliás, cada um imagina que se interessante. Alguns ouviram, conectado na explicação final, basta esse e Jesus falou assim, Senhor, por que me abandonaste? Né? Alguns autores falam, será que Jesus, naquele momento difícil e final, ele fraquejou, né? Ele pensou se alguém fala por que me abandonaste, é porque se sentiu abandonado. Né? Só que um dos salmos de Davi começa assim, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele estava recitando o salmo. Ele não estava dizendo, se sentindo abandonado. Porque ele estava falando, eu acho que ele estava quase expirando. Então ele começa, o salmo que é muito bonito, porque ele começa com essa tipo reclamação. E depois ele vai avançando o salmo e ele termina dizendo a exceção sobre o me abandonou. Eu vou saber o que os salmos eu sou por graça do achar. Então Jesus nunca perdeu a fé em Deus. Em momento algum. Mesmo na crucificação. Né? Olha que bonito. Isso aí do carro, né? Viu? Mas eu planteio todas o. Bom, então o convite do Cristo é bom da aula. Esse amigo estava funcionando a vivência da lei de Filipe, especialmente com o amor e a caridade. Então, o amigo das provas não é tirar a prova. Porque pensa bem, você é professor, o aluno está lá comigo fazer a prova. Você vai ser um professor legal, que vai estar 10, para a prova, ele fala assim, não vou tirar 10 para você ficar tranquilo. Aí o aluno vai sair correndo porque estava no recreio, né? Depois, lá no flecha, lá no desnível lá da vida, o que acontece? Ele fala assim, puxa vida, se eu tivesse feito aquela prova, e até sendo relocado, eu teria estudado para aprender, não é assim? Quem são os professores que a gente... Eu não lembro de nenhum professor no bom supletivo, mas eu lembro, a professora química, Deus me livre, entrava na sala, todo mundo tremia. Mas todo mundo também escreveu isso na minha escola. Então, gente, a gente se lembra de ter luz de cima. Ele observa através da dificuldade. E a prova, gente, não é o maior problema. A prova é o estudante extremamente. A questão maior é a expiação. Porque a expiação a gente não tem introdução. Porque a gente cometeu o queijo, passar, que a gente tem que se criar nessa vida. Não tem a lei da sonhação. Então é isso. Então, a expiação a gente abre igual o livre-arbítrio. Eu tenho que pagar. Só que Deus é tão bom que ele faça, sabe, esse programa, ele que financia, ele é muito melhor que isso. Você cortou sem cabeça no momento. Você pensa, nossa, eu peguei conta, acabou. Aí eu falo, não sei se ela me mandou assim, fala o seguinte, vem com cirurgia, cabeça, você vai ajudar 100 pessoas a ficarem saudáveis, mas você já arrumou o pescoço de 100, né? Vai desmontar o campo de você. Aí você fala, ai Deus, não, se eu curar dessa, você está negociando. É uma coisa, mas assim a gente acreditava
Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Cristo é eterno, porque consiste em amar, servir e confiar. Princípios que harmonizam a consciência e diminuem o peso das emoções. Gente, a pior coisa que pode acontecer com a gente é perder a confiança. Porque ter fé é confiar. Ter fé não é acreditar. Acreditar é pouquinho. Fé é confiar. Sabe o que é confiar? É você fiar, é você costurar um tecido com o outro. Você constrói aquele tecido lindo, dá faz aqui com agulha e você faz a sua parte. Então, é assim que a gente constrói a nossa vida. Deus costura uma coisa para nós e a gente costura alguma coisa com Ele. E a gente vai construindo a nossa história. Isso é confiança. E por isso, amar e servir são decorrência. Porque se eu sei que Deus me ama, que Jesus me ama, por que eu não vou retribuir amando também? Não é? Por que não? E aí entra o Espiritismo como consolador prometido. Jesus prometeu que viria o Consolador prometido, o Espírito de verdade. E teve, logo depois, quando Jesus se afastou, entre aspas, acho que ele nunca nos deixou, o Espírito de verdade foi atuando através de quem ele pudesse atuar. Quantos pensadores não ouvem a voz de Jesus e vieram trazendo informações? Aí chegou um momento que Jesus não é que ele perdeu a paciência, mas falou assim: mas agora é a hora da migração. Migração planetária. Está liberada a migração. Quando foi essa hora? Quando começou? Dizem os autores espirituais que foi quando chegou a doutrina espírita. 1850, começou a aparecer um monte de coisas estranhas, espíritos fazendo mesas de carne, virou uma farra nos Estados Unidos e na Europa. Daqui a pouco Kardec foi investigar e aí descobriu que aquilo ali ele foi escolhido para modificar o espiritismo. Então, porque Jesus tem organizado, é a hora da migração. Tá bom? Então, nós estamos vivendo desde o Espiritismo ser codificado até o final desse milênio, é o período de migração para o novo período. Tá certo? Nós vamos sair dos gastos de troca e vamos para a regeneração. Então, a doutrina espírita traz por essa explicação sobre as finalidades do sofrimento. Em Kardec, os espíritos afirmam todos os sofrimentos como consolação, a fé no futuro e na confiança da justiça de Deus. Se a gente está sofrendo e a gente tem fé, confia que tudo está dentro dos conformes, que Deus sabe o que está fazendo, que Jesus sabe o que está fazendo, não fica mais leve. Por quê? É que nem a gente vai se operar. Aí chega lá, o médico chega no psicólogo, na anestesia, faz aquela conversa, você estabelece uma relação de confiança, você está entregando a sua vida a ela, nas mãos dela, a cirurgiã. E se ela te passa confiança, você não vai dormir tranquilo, porque você sabe que você vai acordar melhor. Agora, se chega o médico para você e fala: esse paciente agora, ok, tudo bem aí, eu tenho as costas de novo, você está vendo? O que eu vou fazer? Será que eu vou acordar direitinho? Não é? Então, o estabelecimento da confiança, fé no futuro. E aí está o ponto central. O sofrimento deixa de ser absurdo quando compreendido dentro da lei de causa e efeito e a totalidade da alma. Então, a gente saber que a gente não passa por nada porque Deus é justo, porque Deus é eficaz de nós. Não. A gente passa por algum motivo. Aí, a pergunta, dizem os nossos queridos psicólogos, não é por que estão sofrendo, mas para que estão sofrendo. Para que estão sofrendo. Então, para que
O Espiritismo ensina então que a vida não significa a existência presente, as dores têm raiz no passado espiritual, as provas são instrumentos de evolução e depuração. Sem a gente acreditar nisso, a gente facilmente pode resvalar no desespero, quando dá muito jeito. Mas com essa fé, a gente consegue transformar a dor em caminho de crescimento. A pedagogia divina da dor. O Evangelho é claro: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus falando isso, os novos montes, um monte de gente pensou, mas o que ele está falando? Meu pai teve uma vida de aflição, morreu aflito. Eu tenho uma vida de aflição, subjugado, sou escravo. Como que eu vou deixar de ser aflito? Mas Jesus estava falando não do sofrimento em si, mas ele estava falando sobre o resultado do espírito imortal. Porque quando a gente está em aflição, a gente está sendo testado para a gente fazer o melhor que pudermos para enfrentar aquela situação. E o que importa é o aprendizado para ir sobre o espírito imortal e não para essa encarnação que é transitória. Por isso que eu sempre insisto nesse ponto. Nós não somos seres mortais com uma alma. Nós somos seres imortais com o corpo físico. É uma perspectiva totalmente inversa. Então, pensar que na vida, a dor e o sofrimento não são para esta encarnação aqui, são para mim. Eu sou ser imortal. E a cada momento, vou aprendendo, vou ficando cada dia melhor. Aí alguém pode dizer assim: não, mas eu não estou nada bem, eu não estou melhor. Olha, faz um exercício assim mental. Imagina o que a gente estava fazendo há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, na época lá da Inquisição, o que a gente estava apontando? Hoje nós estamos muito melhores, graças a Deus. Então, a doutrina espírita nos diz que as dores são crises salutares, que produzem a cura, que elas funcionam como resgate do passado, elas desenvolvem virtudes como paciência, humildade, fé. E o sofrimento não é correção, ele é mecanismo de justiça e progresso. Agora, nos momentos que parece que a força falta para nós, lembrar que a gente sempre tem um amparo invisível. Gente, cada um de nós tem um espírito dedicado, ilusão, maravilhosamente. Estou falando das coisas, não sei se vocês sabem isso mesmo, mas eu estou falando do anjo da guarda. Por mais, vou usar uma expressão, entre aspas, malas sem calça, fecha aspas. Quer dizer, não é? A gente não é aquele impedimento do malas sem calça, mas o nosso anjo da guarda não acha não. Ele te ama de todo jeito, porque ele sabe que está olhando para você, essa semente de luz que você é, sabe? E que às vezes a gente esquece. E você sabe qual que é o maior adversário que a gente tem? Está vendo? Alguns pensam, deve ser o professor Pedro Luz, esse é mais difícil. Não, eles são complicados. Mas o mais complicado é se torna para você no espelho todo dia. Porque esse te conhece de trás para frente. E muitas vezes não tem nenhuma paciência. Isso a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que se amar. Porque nós somos a presença mais garantida para a eternidade. Porque nós nunca vamos nos desligar de nós mesmos, gente. É o melhor investimento do mundo a gente fazer as bases com a gente mesmo. É o melhor investimento.
Os espíritos superiores ensinam Deus consola os humildes e dá força aos aflitos e a terra. Seu poder cobre a terra e toda parte. Gente, dá força aos aflitos e pedem força. Lembra que Jesus, quando chegou lá no céu, aquele cego que estava ali gritando o nome dele, ele falou: vem até aqui. Ele veio, ele perguntou para o cego: o que quer que eu faça? Com certeza o Pedro, que era confuso, falou assim: ô mestre, eu só acho. Tem que ver, isso ele vai entender. Mas Jesus sempre fazia isso pedagogicamente. O que você quer que eu faça? Às vezes eu acho que o cego é ver, pode ser não, pode ser outra coisa. Eu peço que a gente tem que pedir para estabelecer essa conexão. Saber o que é difícil. E ela revela três caminhos importantíssimos desse princípio: a presença divina constante, Deus nos adora, assistência espiritual, amparo invisível junto de nós, e a prece como instrumento de ligação, novamente está aqui. Como é que a gente estabelece o contato com quem nos quer ajudar? Por exemplo, você está caindo no chão, alguém estende a mão, você fica assim, ó. Como é que ele deu para você? Você nem estende a mão. A gente precisa estender a mão a quem nos ajuda, pedindo de verdade ajuda, e ele vai perguntar: o que você quer que eu faça? Te põe em pé para você vou fazer isso. E o convite ao repouso em Cristo. No Evangelho, encontramos uma das promessas mais reconfortantes de Jesus, onde ele fala assim: vinde a mim todos os que estáis